time afiadíssimos de músicos que, entre sopros e percussões, exaltam as raízes da música afro-baiana em uma leitura contemporânea e afetiva do candomblé. Com vocês, no Estúdio Móvel de hoje, Letieres Leite e Orquestra Rumpelés. Hoje o Estúdio Móvel começa daqui do Teatro Rival, tendo como nosso cenário o palco da Orquestra Rumpelés, nessa roda aqui que é uma meia-lua com parte dos músicos, porque no grupo tem 20 músicos. Eu queria, Letieres, que você me dissesse o seguinte: vocês já são amigos de toda uma vida, né? Bom, eu te conheço, Letieres, seguramente há uns 15 anos. Também tem um outro marco zero nessa história, que é um sonho que você teve. Conta pra gente, como é que foi? O projeto em si, eu comecei a alinhavar as primeiras composições na década de 80 ainda. E eu acabei usando como recurso de criação, de composição, os toques do universo percussivo baiano. E comecei a anotar isso desde então. E aí as composições começaram a surgir na década de 80, o projeto de 2006, e foi aí que eu, para apresentar, eu queria que fosse totalmente original. Eu comecei a pensar como é que seria a roupa, como é que seria o formato. Eu não queria uma big band no formato tradicional. E aí realmente foi um sonho, foi o sonho da ferradura, né? Os músicos em posicionamento de ferradura, e que houvesse uma inversão de valor na questão do sopro, sempre mais valorizado, percussão na música em geral, colocado sempre na cozinha. Eu botei a percussão na sala de estar, e eles se vestiram a rigor, eles tocam todo de smoking. E o sopro de uma maneira um pouco mais informal, de sandália, propositadamente para criar esse contraste invertido, né? Daqui a pouco, vocês aí vão ver uma transformação. Gabi, conta pra gente como é que você vai estar no palco. Eu vou estar de smoke, tocando o atabaque rum. E o Giga vai estar no extremo oposto. Praieiro total, sandália havaiana e bermuda e uma bata branca linda aqui, que está aqui, ó, representada aqui do lado. Jaime, mas tem alguma coisa aí que une também a percussão com o sopro nessa hora do figurino. Todo mundo de branco? Sempre. O branco é a cor representativa de paz, relacionada à religião, mais representada com os temas da música que nós levamos, né? Cachos gigantes com bananas coloridas ocupando a atual capital olímpica, que é Londres. A ideia tropicalista saiu da cabeça do Breno Pineschi, que a gente conversa hoje aqui no Estúdio Móvel. Tudo bom, Breno? Tudo bem, Liliane. Eu vi a Carmen Miranda ali. Algo como tropicalismo também, depois Gil Caetano. Eu fiquei curiosa para saber de onde é que saiu a sua ideia. A coisa de ocupar Londres com bananas coloridas vem muito do meu trabalho, né? Eu já tenho uma coisa que é muito baseada em cores vibrantes, na alegria, no humor, e desde que eu fui chamado para esse trabalho, eu acho que eu não tinha como deixar isso de lado. E comecei a pensar na coisa inusitada que seria cachos coloridos de banana brotando do meio da rua em Londres. E, cara, a ideia foi tomando conta, desenvolvendo ela, até que cheguei num projeto que tem consistência. Eu achei, por exemplo, que é uma autoironia. Já que nós somos, entre aspas, o país das bananas, como a gente ouviu durante muito tempo, vamos então ocupar o seu país com as nossas bananas. Exatamente. A ideia é presentear Londres com bananas coloridas. Os cachos são gigantes. As bananas são o quê, assim? Elas são feitas de papel
Então ela tem que passar um pouco mais de naturalidade. Então tem 2 tamanhos diferentes, como se tivessem umas crescendo, outras menores. Uma tem 18 centímetros, outra tem 25, mas os cachos podem ter até 1000 unidades. São montadas como se fossem caixas de remédio e elas têm imã dentro, então elas são magnéticas. A ideia justamente é criar essa sensação diferente de você estar andando no meio de uma paisagem, num poste, e ter um cacho de banana brotando totalmente colorido de um lugar onde você jamais veria. Tropical Clusters é o nome do meu projeto. O nome do projeto é Reoccupation London. Sim. São 30 artistas que vão estar durante um tempo, vivenciando esse espaço. São artistas que, na grande maioria, eu não conhecia, todos mais ou menos da mesma geração que eu, todos de alguma maneira interferindo, participando, ajudando os outros. E eu acho que disso aí vão ter frutos de grandes amizades, né? Da Rumpelés com o Candomblé é um mergulho de pesquisa profundo, né? Cada canção tem um toque? Esse é o que eu acho que é o grande trunfo do trabalho do Letieres. O trabalho que ele fez de sistematizar, né, os toques, de descobrir que em cada toque daquele existia uma clave ali dentro, né? E as composições e os arranjos são feitos, montados em cima dessa clave. Então, todo mundo conhece essa música sacra do Candomblé, mas em nenhum momento da história foi feito um trabalho tão profundo nesse aspecto. A percepção do Letieres de identificar essa relação intrínseca entre o toque e a clave, né, possibilita que daqui para frente ninguém mais use ou toque um determinado toque desse sem essa percepção da clave. Tudo está vinculado a isso, né? Tudo está relacionado a essa clave. Então, para mim, é um dos pontos mais valorosos do trabalho. E olha que são palavras de um membro da Orquestra Sinfônica da Bahia, né? Pois é. De quem entende do assunto também, né? Profundamente de música. Letieres, assim, esse estudo, imagino que seja também parte da sua vida, né? Quando eu tinha 12 anos, por acaso, eu entrei numa sala, estava sendo a seleção de uma orquestra da etnomusicóloga Emília Biancardi. Eu toquei nessa orquestra afro-brasileira. Eu participei dessa orquestra durante 3 anos. Foi aí que eu comecei a ter essa primeira informação. Mas eu tive também uma outra inspiração, que foi a maneira como os cubanos organizaram e sistematizaram seu sistema percussivo também. Teve uma inspiração também nesse setor, e também na música norte-americana, como os jazzistas na década de 40 fizeram também com sua música. Isso tem tudo a ver com o nome da orquestra, porque Rumpelés. O rum vem do rum, eu pensei em Cuba. Tem a ver? Não tem uma seria agora. Acho que Gabi pode explicar o nome da orquestra melhor do que eu. Jazz tem 2 E's no final, pode vir do jazz. E o rum, Gabi? Aqui, e o rum? O rum vem do terreiro do Candomblé, que é o atabaque maior, que tem a responsabilidade de acompanhar o movimento do orixá e também trazê-lo para o mundo dos vivos, é assim. Isso. No meio do caminho entre o rum, que vem do Candomblé, e o final... Aí tem o rumpi, que é o outro atabaque médio, e o lé, que é o atabaque pequeno. Menor, pois é. Pi, lé. A gente esteve aqui no Estúdio Móvel com o João Brasil. E você fez um videoclipe que a trilha era dele, né? Como é que foi? O João é minha alma gêmea musical, né? Praticamente todas as trilhas de comercial que eu faço no escritório são desenvolvidas por ele. E a gente fez o clipe dele também, o videoclipe da Love Banana.
clipe do João, assim, é uma música irônica também dele, falando sobre uma declaração de amor à banana. Como na música tem várias partes que repete o refrão L-O-V-E, banana, como uma coisa de team leader, a gente fez como se fossem acrobatas fazendo as letras de Love. Então a gente teve que contratar 5 acrobatas e elas estavam assim se somando, assim, uma em cima da outra fazendo um uma se contorcendo fazendo um V. Então cada letra é composta pelo corpo delas. It's fun, it's a gun, it's love, it's fun, it's goddamn sexy. It's Livingston, it's a dream, I spin, I mean I like it's nasty. It's fun, it's a gun, it's love, it's fun, it's goddamn sexy. L-O-V-E, banana, L-O-V-E, banana, L-O-V-E, banana, L-O-V-E, banana. E com toda essa irreverência, vocês subvertem o que seria uma big band tradicional, né? Se a gente pensar nas norte-americanas, é claro. Nós mantemos a mesma formação tradicional. São 5 saxofones, 2 sax alto, 2 tenor e um barítono, 4 trombones e 4 trompetes. Com mais a tuba, que auxilia também nos graves para a gente ter o nosso baixo, mas nós não temos o instrumento de acompanhamento que normalmente tem, que é o piano, a guitarra, o baixo, a bateria, e nós temos no lugar desse instrumento de acompanhamento 5 percussionistas, sendo que os instrumentos todos são da cultura rítmica da Bahia. Todos os instrumentos de percussão, a gente faz questão que sejam representativos dessa cultura, desse universo percussivo baiano. Tem algumas fontes que vocês foram beber. Eu queria que vocês contassem pra gente, assim, o que a gente pode ouvir, que de repente pode lembrar, talvez, o Olodum, ou o Iliaê, ou outras referências que vocês tenham. Eu sempre falo que tem a referência mais, vamos dizer, erudita, que para mim a grande universidade que mantém a cultura afro-brasileira, afro-baiana na Bahia são os candomblés. E tem o de rua, os instrumentos, os ritmos que foram para a rua, que é, no caso, um exemplo do Olodum, como você deu, do Ileaê. Inclusive, na instrumentação, dá para ver que o instrumento de pele branca são instrumentos de rua, e o de pele escura, o de couro, são instrumentos que se mantêm ainda na consagração dos ritos litúrgicos de candomblé. Sensacional esse raciocínio do terreiro de candomblé como a música erudita da Bahia, como uma universidade, né? Joatan, seria uma verdadeira salada numa Agdé? Eu acho que sim, eu acho que você, olhando para esse trabalho, você consegue enxergar essa música do candomblé como um verdadeiro centro de referência cultural. Você tem a música europeia representada aí na escrita, né, dos arranjos. Você tem a música do jazz também representada nas improvisações, no formato de big band. Você tem a cultura sacra dos orixás representada nos toques. Cada indivíduo trazendo a sua experiência de vida, né, trazendo a sua experiência musical, fazendo com que o trabalho seja construído a partir das referências musicais de cada um. Então, é uma experiência muito interessante nesse aspecto. Era uma verdadeira salada musical do mesmo prato, tudo juntinho. Relação sua com o Réveillon de Copacabana, qual é? Conta aí pra gente. Já tem uns 3 anos que a gente vem fazendo vídeos pro Réveillon de Copacabana e esse último ano a gente desenvolveu todo o conteúdo videográfico do palco principal. Um palco de 60 metros,
com 12 telas em formatos orgânicos diferentes, e em cada tela dessa ia um vídeo diferente, né? O que a gente chama de projection mapping. Foi uma felicidade muito grande, uma emoção enorme estar presente numa festa que tinha mais de 2 milhões de pessoas assistindo, né? Nas imagens, hein? Eram várias simultâneas, como você está me contando, né? Então, me dá um exemplo dessa combinação que aconteceu no palco do Réveillon de Copacabana. Como era um palco com várias telas que tinham diferenças de espaço entre elas, a gente tentou fazer com que esses palcos tivessem uma impressão maior de tridimensionalidade. Todos os palcos tinham formas geométricas que eles iam se diminuindo, iam para fora. Então, assim, com projeção a gente criou a ilusão de que eles estavam vivos. O mote deles era sustentabilidade, então a gente criou pode-se dizer, um palco vivo de 60 metros. Ele é meio carioca, meio francês. Já lançou um CD e agora está nos preparativos para os próximos 2 EPs, além de ter emplacado uma música em um filme brasileiro. Ele se diz autodidata. Hoje mora na França e se divide entre suas 2 grandes paixões, a música e o design. Agora aqui no Estúdio Móvel já estou online e vou conversar com o Jean-Philippe. Oi, Jean, você já me escuta? Oi, estou te vendo daqui. Você está onde? Está em Paris mesmo? Em Paris agora. Vem cá, essa história de ser meio brasileiro, meio francês, como é que é isso? O meu pai, ele é francês, a minha mãe é brasileira, e eu sempre morei entre os dois, assim. E agora eu tô aqui, mas um dia eu acho que eu volto pro Rio, né? Eu tô sempre mudando. E aqui no Rio você já teve uma banda, né? Eu tive algumas bandas, mas a que durou mais tempo foi a banda chamada Brisa, que teve, inclusive, uma música usada na trilha do Apenas o Fim. Do Matheus Souza. Você nunca teve essa sensação de que se você não mudar sua vida urgentemente, você explode? Eu tô indo embora de vez, você nunca mais vai me ver. O que foi que eu fiz dessa vez? Me diz. Ou seja, conselhos para um futuro relacionamento. 1. Não use camisetas relacionadas à maior trilogia de todos os tempos, Star Wars. 2. Óculos seu avô, jogue fora. Eu acho que o nosso amor foi assim, foi meio que só nosso, sabe? Foi tipo um número 1, só que sem picles. Tem um disco teu que eu tava contando aí pra todo mundo, que é o Abril, né? Eu tava vendo na blogosfera muita gente dizendo que o seu disco tem um tom melancólico. Queria saber se você concorda. Ah, não, totalmente. Eu acho que eu nem consigo fazer música feliz se eu quisesse fazer. Mas não é assim, é porque é o meu estilo mesmo, é o que eu gosto de ouvir também, gosto de ouvir música calma, música melancólica, e acaba sendo isso que eu faço também. Que uma brisa estremece, não sei se penso em tudo ou se tudo me esquece. Mas tem a ver com a cidade, assim, o inverno de Paris? Tem a ver mais com o que eu escuto mesmo, que são bandas como Radiohead, Elliott Smith, tipo, são pessoas mais introspectivas, assim, uma coisa mais triste, assim. Além de músico, essa história de já ter tido uma banda, a gente está conversando sobre isso, tem o seu lado designer, né? A sua formação é em design? Você estudou? Como é isso mesmo. Eu estudei design e é o que eu faço para ganhar dinheiro, né? Faço sites, faço livros, revistas, cartaz, várias coisas. Como você é um cara da imagem também, né? E da música, você deve adorar fazer videoclipe, né? O problema dos vídeos é que, assim, música você consegue fazer com praticamente R$0. O vídeo já é mais difícil, né? Você tem que ter uma grana, mas hoje em dia você pega uma câmera, chama um amigo que filma e ele faz isso pra você. Assim, tem várias maneiras de fazer videoclipe. Veja como as luzes vão se despedir do verde aquecido pela luz de abril. Bacana. Cara, boa sorte aí, boa sorte aqui quando você voltar. E obrigado pelo papo.
Agora a gente continua falando de música e eu fiquei curiosa para saber da sua parceria com Elmi Deodato. Você produziu imagens para a música dele? Eu fui convidado para um projeto Multiplicidade, com curadoria do Batman. Esse projeto assim, é maravilhoso, que faz uma mistura entre um artista visual e um artista musical e fazem com que eles façam um encontro inusitado, único. Na verdade, são artistas que, na verdade, nunca trabalharam juntos, então disso sempre vai sair uma coisa legal, é um projeto maravilhoso. Então, assim, acho que eu fui convidado para esse projeto com o Elmi Deodato, um cara com 450 discos nas costas, né? Celebration do Kool and the Gang, tem milhões de coisas que o cara fez, então assim, eu sou fã do trabalho dele e uma pessoa de simplicidade enorme, assim, foi uma pessoa que desde o primeiro momento que fui convidado para esse projeto, a gente sentou junto, conversou, eu propus a ele a ideia de transformar o palco dele num anfiteatro digital, ele adorou essa ideia, foi uma coisa muito legal, foi uma honra para mim. Pra te dar mais sorte ainda, eu trouxe uma bananinha de presente pra você. Obrigado. Uma pra cada. Pode comer, fica à vontade. Tipo, hora da merenda, assim. Vocês aí que estão em casa, tchau, acabou. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchim, tchim. Tchim, tchim. E esse nosso papo aqui já caminhou para uma pesquisa musical que me fez lembrar da parceria que vocês fizeram no palco com o Ed Mota, que além de um excelente músico, também é um pesquisador sobre a música norte-americana, né? O que ele trouxe? Como é que foi esse encontro, hein? A história foi interessante. Letieres recebeu um telefonema de uma pessoa se dizendo Ed Mota, que adorava o trabalho da Rumpilés, que tinha escutado na internet. Aí Letieres disse, você está brincando comigo. Vai ligar para outro, vai passar trote para outro. Aí o cara ligou de novo e era o Ed Mota mesmo. E ele foi para Salvador, nós tocávamos num clube pequenininho, e ele foi lá e participou do show da gente. Em retribuição à gentileza dele, fiz um arranjo de uma música dele, chamada Balêndua, e acabou que entrou no disco, como você falou. Ele não só participou do show, ele canta no disco da Rumpilés, na faixa número 8, que é Balêndua, a composição dele com arranjo nosso. Nós gravamos esse show ao vivo, eu botei na internet. Quando foi um dia de manhã, tinha um recado dizendo assim, eu quero conhecer essa orquestra dessa pessoa que vai entrar aqui. Então, ele queria conhecer, eu pensei, pô, na verdade é Ed Mota, né? Eu falei, pô, deve ser um fake, né? Aí insistindo, todo dia, pá, não é o cara, não. Aí toca o telefone, era ele mesmo. Bom, outro que eu já vi com vocês foi o Carlinhos Brau. Brau, com certeza, é um divisor de água na percussão tradicional. Ele aglutinou músicos jovens, talentosíssimos. A geração de músicos dos últimos 10 anos, talvez, mais virtuosos de Salvador, passaram por Brau. Eu tenho uma estrutura que é uma árvore, e que o tronco principal da árvore é o candomblé, e os galhos maiores são as grandes agremiações, o Ileaê, o Olodum, e a timbalada ganhou seu galinho ali.